Dizem que uma mãe divorciada precisa recomeçar do zero. Mas e se o zero nunca tivesse sido o ponto de partida dela? E se tudo o que chamaram de fracasso fosse, na verdade, o maior desvio de uma história que precisava ser escondida? Nesta história, você vai perceber que nem todo abandono é acidente, alguns são estratégia. E que às vezes, perder tudo é exatamente o que prepara alguém para recuperar o que sempre foi seu. Porque a verdade é desconfortável. Muitas pessoas vivem vidas menores não por falta de capacidade, mas por falta de informação. E quando uma herdeira perdida descobre quem realmente é, o jogo muda. Não por vingança, não por dinheiro, mas por consciência. Fique comigo até o final, porque essa história não é só sobre herança, é sobre identidade, escolhas roubadas e o poder silencioso de quem decide não aceitar mais migalhas. Ela era vista apenas como mais uma mãe divorciada tentando reorganizar a vida. Aos olhos de quem passava, não havia mistério ali. Rotina apertada, responsabilidades dobradas e um cansaço que se escondia atrás de um sorriso educado. O curioso é que o mundo adora simplificar histórias complexas, porque olhar mais fundo dá trabalho. E ninguém parecia disposto a olhar além do rótulo. Afinal, quem imaginaria que uma herdeira perdida poderia estar ali, no meio da normalidade? Quando a vida parece pequena demais, geralmente é porque alguém está contando a história errada. Aquela mãe divorciada carregava mais do que sacolas e boletos. Carregava um passado esquecido, um segredo de família mal resolvido e uma identidade que nunca teve espaço para florescer. Não por falta de valor, mas por excesso de silêncio. E silêncio, meu amigo, costuma esconder as maiores heranças da vida. O abandono emocional que ela viveu não foi barulhento. Foi discreto, quase educado. Cresceu ouvindo que precisava ser forte, que precisava seguir em frente, que o passado era passado. Só esqueceram de avisar que o passado, quando ignorado, cobra juros. E é exatamente aí que a história começa a ficar interessante, porque toda herdeira perdida um dia tropeça em pistas que mudam tudo, mesmo sem perceber. O divórcio chegou como chegam as mudanças importantes, sem pedir licença. Para muitos, foi apenas mais um capítulo previsível na vida de uma mãe divorciada. Para ela, foi o rompimento definitivo com a ilusão de segurança. Não era só o fim de um casamento, era o início de um recomeço forçado, daqueles que empurram a gente para fora do automático. E, curiosamente, é nesse empurrão que a identidade começa a acordar. Existe uma crença perigosa de que o divórcio diminui uma mulher. Mas pelo contrário, revela forças escondidas, perguntas antigas e dores que estavam anestesiadas pela rotina. Aquela mulher, agora oficialmente uma mãe divorciada, começou a perceber que sua história sempre foi conduzida por decisões alheias. O abandono não era recente, ele vinha de muito antes, camuflado como normalidade. Foi nesse silêncio pós-divórcio que algo estranho aconteceu. Pequenos detalhes do passado começaram a reaparecer. Documentos esquecidos, conversas mal explicadas, um sobrenome que nunca fez sentido. Como se o passado esquecido estivesse batendo à porta, pedindo para ser revisitado. Toda herdeira perdida passa por esse momento, quando o chão some, mas o caminho começa a surgir. E essa pista ainda era só a primeira. Não são contadas por maldade, mas por conveniência. Na vida daquela mãe divorciada, o passado sempre foi tratado como um assunto delicado demais para ser explorado. Perguntas eram desviadas, respostas vinham incompletas, e certos nomes pareciam proibidos. Crescer assim molda alguém que aprende a aceitar o que recebe, mesmo quando sente que algo não encaixa. E foi exatamente essa sensação que nunca a abandonou. O curioso sobre segredos de família é que eles não desaparecem, apenas adormecem. Um detalhe aqui, uma lembrança ali, uma conversa antiga que volta à tona quando menos se espera. Aos poucos, aquela mulher começou a perceber que sua história tinha lacunas grandes demais para serem ignoradas. Não era apenas sobre herança material, mas sobre identidade, pertencimento e o direito de saber quem se é de verdade. Quando alguém vive muito tempo sem respostas, aprende a sobreviver com suposições. Mas chega um momento em que a vida cobra clareza.
Foi nesse ponto que a ideia de ser apenas uma mãe divorciada começou a perder força. Algo dentro dela dizia que havia mais, um passado esquecido, uma herdeira perdida e uma verdade que mudaria não só o que ela tinha, mas quem ela sempre foi. E quando a curiosidade desperta, ela não aceita mais silêncio como resposta. A descoberta não veio como um anúncio grandioso, mas como aquelas verdades que escorregam para dentro da vida sem pedir permissão. Um documento antigo, um nome repetido mais vezes do que o normal, uma conversa interrompida no meio. Para quem observa de fora, parecia pouco. Para ela, foi o suficiente para desestabilizar tudo o que acreditava saber sobre si mesma. O passado esquecido começava a ganhar forma, e isso assusta mais do que qualquer mentira. Há um momento na vida em que a pessoa percebe que não foi apenas abandonada por alguém, mas também por uma história mal contada. Aquela mãe divorciada entendeu que sua trajetória não era fruto apenas de escolhas difíceis, mas de informações ocultas. A ideia de ser uma herdeira perdida deixou de parecer absurda e passou a soar plausível. E quando isso acontece, o mundo interno entra em conflito com a realidade externa. Ela tentou ignorar. Tentou rir da própria desconfiança. Mas certas perguntas não aceitam mais adiamento. Quem eram, afinal, as pessoas que decidiram o rumo da sua vida? Que tipo de herança foi negada, material ou emocional? O que parecia apenas curiosidade começou a se transformar em necessidade. Porque quando a identidade é colocada em dúvida, seguir em frente sem respostas deixa de ser uma opção. Descobrir algo é diferente de estar pronta para encarar. A verdade, quando se aproxima demais, exige coragem, e coragem não surge do nada. Aquela mãe divorciada percebeu que seguir investigando significava mexer em feridas antigas, algumas que nunca chegaram a cicatrizar. O abandono, antes entendido como destino, agora parecia escolha de terceiros. E isso muda tudo, porque transforma a dor em indignação silenciosa. Há um desconforto profundo em perceber que a própria vida poderia ter sido diferente. Não necessariamente melhor, mas mais consciente. A possibilidade de ser uma herdeira perdida não falava apenas de herança financeira, mas de oportunidades, de proteção, de pertencimento negado. Questionar o passado começou a afetar o presente, relações, decisões, até a forma como ela se via no espelho. A identidade, antes estável, agora pedia revisão. Ainda assim, ela hesitava. Porque buscar respostas também significa aceitar consequências. Algumas verdades aproximam, outras afastam. Algumas libertam, outras quebram ilusões necessárias para sobreviver. O segredo de família estava prestes a ser confrontado, mas o preço disso ainda era desconhecido. E é exatamente nesse ponto que muitas histórias travam, ou avançam sem volta. Ela se viu presa entre duas dores, a de continuar sem respostas ou a de descobrir que tudo o que viveu poderia ter sido evitado. Não era apenas medo do que encontraria, mas do que perderia ao saber. Algumas verdades não machucam pelo que revelam, mas pelo tempo que roubam da nossa vida. E naquele momento, ela sentiu algo raro e pesado, a culpa por querer saber. Como se buscar sua própria história fosse uma traição silenciosa a todos que a mantiveram no escuro. O coração queria avançar, mas a mente implorava por adiamento. Chegou um ponto em que fingir normalidade se tornou mais cansativo do que enfrentar o desconhecido. A mãe divorciada entendeu que não estava mais em busca de dinheiro, status ou reparação externa. O que ela queria era a coerência interna. Saber de onde veio para, finalmente, decidir para onde ir. O passado esquecido já não era apenas uma sombra, era uma presença constante, exigindo reconhecimento. Quando a verdade começou a se revelar, ela não veio com fogos de artifício. Veio com peso. Veio com nomes, datas, escolhas feitas por outros em seu nome. A herdeira perdida não se sentiu vitoriosa, sentiu-se humana. Porque compreender o abandono não apagou a dor, mas deu a ela algo ainda mais valioso: contexto. E contexto transforma sofrimento em aprendizado. Pela primeira vez, ela percebeu que sua história não precisava mais ser explicada com vergonha ou silêncio. Não era apenas uma mãe divorciada tentando sobreviver.
Era alguém que atravessou o abandono, sobreviveu ao esquecimento e agora tinha o direito de reescrever a própria narrativa. E quando isso acontece, algo muda para sempre. A pessoa deixa de esperar permissão para existir. Talvez a maior herança desta história não esteja em nomes, documentos ou bens materiais. Este relato nos lembra que muitas pessoas vivem acreditando que são apenas o que disseram que elas eram. Uma mãe divorciada. Uma vida comum. Um destino limitado. Mas a verdade é que ninguém cresce inteiro quando vive sem saber de onde veio. E quando a consciência chega, ela não pede licença, ela transforma. Agora eu quero saber de você. Quantas histórias parecidas com essa existem ao seu redor ou dentro de você? Quantas decisões foram tomadas sem que você tivesse todas as informações? E mais importante, o que você faria se descobrisse que sua vida poderia ser reescrita a partir de hoje? Se essa história te fez refletir, deixe sua pergunta nos comentários. Eu leio todas. E se você quer continuar ouvindo histórias que despertam consciência, identidade e recomeços possíveis, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, nenhuma história termina onde o mundo decidiu que ela acabaria.